Deus é bom. Boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Amém? Pode se sentar, querido, em nome de Jesus. Bom que nós estamos aqui. Hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens. Foram 4 quartas-feiras e hoje é a 5ª quarta-feira. Eu não posso deixar de perguntar para você o que eu ministrei na primeira quarta-feira. Teu irmão já fica, ai pastor, meu Deus. Vamos lá, irmão. Na primeira quarta-feira, o que foi falado? Você lembra? Disposição. Fala sobre disposição. Bro, hoje para você, na segunda quarta-feira, nós falamos sobre perdão. Lembra? Eu sei que vai vir uns flashes na sua mente, você vai lembrar. Depois nós falamos sobre atitude e expectativas. E quarta-feira passada, né? Falou sobre o quê? Limites, amém. Está mais fresquinho, está mais perto. E hoje nós vamos encerrar falando sobre maturidade. O que é maturidade? Maturidade é quando nós atingimos um nível na nossa vida e nós nos tornamos simplesmente maduros. E nós não somos mais como crianças, mas nós começamos a entender e a compreender de fato o que nós estamos fazendo aqui. Qual é o propósito de Deus na nossa vida? Como nós temos nos posicionado diante do Senhor. É aqui, neste ambiente de maturidade, que a coisa fica séria. Porque é no ambiente da maturidade que nós somos confrontados. Não é suficiente apenas ler sobre como fazer uma mudança ou transformação. Agora é o momento de responder e aplicar esses princípios. Esta é uma parceria com Jesus. E a nossa parte requer o quê? A ação. A fé sem obras, ela é literalmente morta. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago 1, 22. Encontrou aí? Diz a Bíblia: não se engane, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. 23. Porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. Espírito Santo, fala conosco nessa noite, através da tua palavra, através de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Que os nossos corações estejam abertos, prontos, disponíveis para receber esta palavra que o Senhor tem para nós, Senhor. Que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos nesta noite. Que o Senhor faça a tua vontade e o teu querer na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Aqui Tiago, ele é bem cirúrgico nas suas palavras, quando ele começa a dizer: não se engane, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas ponham em prática. Nós aprendemos na nossa vida que não basta apenas nós ouvirmos, não basta apenas nós fazermos curso, não basta apenas nós fazermos. Se nós não colocarmos em prática, nada vai valer a pena. Porque nós podemos entender ou saber na teoria, mas nada melhor do que na prática. Quando nós estamos na prática daquilo que nós estamos aprendendo, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos criando, como se diz o ditado, aquela casca grossa. É assim? É assim que funciona. E ao longo da nossa vida, não vai dizer que nós vamos aprender, nós vamos saber de tudo, não. Nós estamos sempre dispostos e temos que estar sempre dispostos a aprender, mesmo que nós já saibamos sobre o assunto. Nós precisamos sentar e ouvir aquilo que a outra pessoa também está falando. Isso é maturidade. Não é apenas fazer uma mudança. Não, é mais do que isso, é viver essa mudança, é viver essa transformação, é chamar a responsabilidade para dentro de nós. E Tiago ele continua dizendo: porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como ela é. Dá uma boa olhada no espelho, mas logo ela se esquece.
daquilo que ela mesma viu no espelho. Um exemplo aqui simples. Quantas pessoas olham no espelho umas 20 vezes por dia? Por que tem essa necessidade de ficar olhando no espelho? Porque não consegue lembrar a primeira vez que olhou. Aí precisa voltar e olhar de novo no espelho, para ver se o cabelo está arrumado, para ver se está tudo certinho, porque já não consegue mais trazer a memória, porque não fixou aquilo na sua vida. Assim, a palavra de Deus para nós não fixarmos em nós, se nós não termos maturidade, logo nós vamos nos esquecer de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Por isso nós temos que ler, reler, meditar, orar e estudar a palavra de Deus. Porque quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu ouço, é agora que eu abro parênteses, ouvir com padrões bíblicos, ouvir palavras que vêm direcionadas dos céus para a nossa vida, não é blá 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 não, viu? Porque se você abrir o YouTube aí hoje, eu vou falar para você, o negócio está ficando esquisito. Você ouve cada besterol no YouTube que não dá para entender. Não dá para entender. Então pega a tua Bíblia, isso é maturidade, querido. Leia ela, pega um caderno, põe do lado, anote, estude, busque em Deus. Tem dúvida? Anote a dúvida. Não entendi? Pergunta para o pastor Luiz. Tô brincando, irmão. Pode perguntar para o pastor. Se estiver aqui na escola de ensino, pode trazer a dúvida na escola de ensino, não tem problema nenhum, estamos aqui para caminhar junto. E nós não somos donos da verdade, tem coisa que a gente não sabe. Tem coisa que nós vamos ter que falar assim, ó, dá um tempo aqui que eu preciso estudar esse assunto. Eu preciso me aprofundar, isso é maturidade. A pessoa que não é madura, ela sempre vai querer transmitir algo que ela não é. Ela vai sempre querer mostrar a superioridade para as outras pessoas. Porque ela acha que ela não pode ficar por baixo, não é o momento da vida dela, irmão, não. A maturidade nos ensina que nós temos que sentar assim para ouvir, nós temos que muitas vezes abaixar a cabeça para ouvir aquilo que o outro está falando, mesmo que nós já sabemos do assunto. Isso é maturidade, é humildade, e isso nos traz a aprender muitas coisas. A fim de fazer uma transformação completa, precisamos aplicar consistentemente o que aprendemos sobre disposição, perdão, atitudes e limites. Ter problemas nestas áreas é um convite para desenvolver essas competências e praticar a mentalidade que farão com que a natureza de Cristo seja a nossa natureza. Ou seja, eu tenho que aplicar na minha vida. Por isso que toda quarta-feira eu pergunto, o que eu falei quarta-feira passada? O que eu preguei domingo de manhã? O pastor está indo longe demais. Tá bom, vou deixar você tranquilo. Depois você vai no YouTube lá e assiste. Mas para você ver que a nossa mente, o nosso pensamento, quando nós saímos por aquela porta, parece que simplesmente foi tudo embora. Por que nós esquecemos? Porque nós não estamos totalmente focados, nós estamos preocupados com aquilo que vai acontecer depois de acabar o culto. Nós estamos preocupados com amanhã, nós estamos preocupados com o que está acontecendo no mundo, nós estamos preocupados com o próximo ano, nós estamos preocupados com o final do ano, nós estamos preocupados com tanta coisa, que isso cria um bloqueio dentro de nós não conseguimos sair deste mundinho que nós estamos vivendo e ampliar e deixar Deus fazer a vontade dele na nossa vida. Porque nós queremos simplesmente vir, ouvir e se esquecer daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo ministrado, enquanto Deus está falando, enquanto Deus está ministrando, enquanto Deus está dando a direção, enquanto Deus está falando, o caminho é aqui, o caminho é esse. Mas muitas vezes nós queremos ser teimosos conosco mesmo, porque nós queremos tomar as nossas atitudes, nós queremos fazer da nossa maneira, nós queremos fazer do nosso jeito, enquanto está tudo na Bíblia, está tudo na palavra, irmão. Deus, Ele deixou tudo aqui, prontinho para nós. Agora cabe a cada um de nós nos esforçarmos. Todos nós queremos dar a volta por cima. Mas eu pergunto essa noite para você pensar sobre o tema dessa mensagem. Você tem maturidade para dar a volta por cima na situação de vida que você está vivendo? Você tem maturidade para encarar isso e falar, o Deus que eu sirvo é muito maior do que esse problema, é muito maior do que essa situação, é muito maior do que isso que eu tenho vivido? Você tem tido essa maturidade para dar a volta por cima? Se você pensou muito, é
porque ainda não chegou ao nível da maturidade que Deus quer que você tenha. E como ter essa maturidade? Se entregando a Ele e confiando nele. Porque nós falarmos que nós confiamos em Deus, irmãos, quando tudo vai bem, é muito fácil. É muito fácil nós louvarmos, é muito fácil nós agradecermos, é muito fácil nós darmos glória, nós levantarmos as mãos quando tudo vai bem. Mas é no momento do deserto, é no momento da prova, que nós vamos ver se nós estamos realmente maduros espiritualmente. Nós estamos prontos para enfrentar qualquer situação. Jesus passou 30 anos fazendo o quê? Você sabe? Aqui é o beabá do cristianismo. Jesus passou 30 anos fazendo o quê? Não precisa responder não. Uma coisa simples. Aprendendo. E 3 anos ele passou ensinando. O ministério de Jesus começou quando ele tinha 30 anos de idade e terminou com 33 anos. Jesus passou 30 anos nas sinagogas aprendendo aqui. No meio do caminho ele ensinou também algumas pessoas, mas para valer mesmo, o ministério dele começou com 30 anos de idade. Ele se dedicou a aprender as Escrituras, ele se dedicou a aprender o propósito que Deus tinha para a vida dele. Aí eu quero perguntar para você nessa noite: você tirou um tempo hoje para aprender e entender o propósito de Deus para a tua vida? Como assim, pastor? Você orou? Você leu a Bíblia? Você falou com Deus hoje? Pastor, eu levantei atrasado, fui para o serviço, fui correndo. Mas aí você teve a hora do almoço. Na hora do almoço você teve a oportunidade de orar, de ler pelo menos ali um pouquinho da Bíblia. Pastor, mas eu não levei a Bíblia para o serviço. A Bíblia está aqui também, irmão. Hoje não tem desculpa. Hoje não tem desculpa. Nós não podemos continuar vivendo uma vida imatura espiritualmente, como se não fosse conosco, como se o problema fosse em todo mundo, menos com a gente. Eu tenho dito aqui, nós precisamos reconhecer os nossos erros e as nossas falhas, e nós temos a transformação que nós queremos para as pessoas que estão do nosso lado, para as pessoas que estão no nosso círculo de convivência. Porque é muito fácil eu falar: Altamir, você precisa mudar, Altamir. Muda, Altamir. Mas peraí. Ele vai olhar para mim e falar assim: viu, por que você não muda também? Está entendendo? É um ciclo. Nós queremos aquilo que o nosso próximo faça, mas nós na verdade não queremos fazer. Essa é a realidade, esse é o confronto. Nós não podemos ficar se enganando. Nós não podemos ser somente ouvintes. Nós temos que trazer tudo aquilo que Deus tem colocado diante de nós, para que nós possamos viver de fato a natureza de Cristo na nossa vida. A maturidade é primeiramente ser honesto consigo mesmo sobre onde precisamos desenvolver competências e quem podemos procurar para obter a orientação. Na multidão de conselhos da segurança, está lá em Hebreus. Um dia perguntaram quem era o meu conselheiro na área de relacionamento, quem era o meu conselheiro financeiro, quem era o meu conselheiro dos negócios. Eu disse que não sabia em quem confiar. E eles disseram: bem, você já perguntou a Deus? Por vezes não temos porque não pedimos. Mentores, livros, YouTube e planos de leitura da Bíblia, todos podem fazer parte do nosso aconselhamento. Já parou para fazer essa reflexão? A primeira coisa da maturidade é a gente aprender a ser honesto com a gente mesmo. É a gente olhar para dentro de nós e falar assim: tem que começar comigo esse negócio. Eu tenho revisto muitas coisas na minha vida. Deus tem me quebrado dia após dia. Cada vez mais eu falo: pode quebrar, Senhor, porque eu preciso aprender muito. Muito. Vou continuar aprendendo até o Senhor vir me buscar, até o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Porque a nossa vida na terra é um aprendizado. Nós precisamos entender que a maturidade, primeiro, o princípio primordial, é ser honesto com quem nós somos, com aquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida. Muitas pessoas ficam preocupadas naquilo que as outras pessoas estão fazendo, esquecem de se preocupar com ela.
Se preocupa tanto com aquilo que as pessoas estão fazendo, com aquilo que as pessoas estão, mas se esquece de se preocupar consigo. Aí quando eu lembro disso, eu lembro de 5 mulheres que tinham maturidade e 5 mulheres que não tinham maturidade. Você sabe de quem eu estou falando? As 10 virgens. 5 delas tinham maturidade para poder manter o azeite ali, pronto, para que quando o noivo chegasse, estivesse tudo certo. E as outras 5, não, vamos levar o rei que está tudo certo, porque quando ele chegar a gente corre, a gente resolve, a gente faz e vai acontecer. Quando o noivo chegou, o que aconteceu? As noivas que estavam no nível de maturidade pronta, entraram. E as outras? Não estavam preparadas, ficaram. Por isso nós temos que trazer para nós e entender a nossa responsabilidade diante de tudo isso. Muitas vezes nós queremos buscar em muitas coisas e nos esquecemos de buscar a direção de Deus para a nossa vida. Hoje eu acordei pela manhã e estava falando com Deus e falei: Deus, a minha vida está na sua mão. O ano está terminando e muita coisa eu preciso decidir na minha vida, nesse fim de ano. Mas eu quero que o Senhor seja aquele que venha direcionar todas as coisas. Que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor. Que não seja feito aquilo que eu quero, mas seja feito aquilo que o Senhor quer, porque o Senhor tem um propósito em tudo. Então o que o Senhor me direcionar para fazer, eu irei fazer. Eu tenho maturidade para isso, tranquilidade para isso, sem problema nenhum. Porque eu acredito copiosamente em um Deus que eu sirvo. E quando eu dobro meu joelho, eu sei que Ele está me ouvindo. Mesmo quando eu não sinta nenhum arrepio, mesmo quando eu não sinta o corpo esquentar, mesmo que eu não venha a falar em línguas, eu sei que Ele está ouvindo a minha oração, porque eu tenho convicção que Ele está exatamente ali, naquele momento. Independentemente de qualquer situação, Ele está olhando cada palavra que está saindo do meu lábio. Ele está ouvindo cada clamor que eu estou fazendo. Também é importante prestar atenção às pessoas que nos rodeiam. Você quer ser um vencedor, precisa andar com pessoas vencedoras. Você quer ser um gigante, você precisa correr com os gigantes. Com quem você anda determina quem será e como será a sua vida nos próximos 5 anos. Para fazer uma reflexão aqui agora. Ao longo da sua vida, nos últimos 5 anos, muita coisa aconteceu. De 5 anos para cá. O que mudou na tua vida? Quando você decidiu andar com outras pessoas. Quando você decidiu olhar à sua volta e ver que as pessoas que estavam te rodeando, estavam, ao invés de te ajudar, estavam te sufocando. Estavam te impedindo de progredir. E você decidiu mudar a direção e a questão da sua vida. Você teve uma maturidade para falar: não aceite ficar mais desse jeito. O quanto você cresceu, o quanto aconteceu, o que aconteceu na tua vida? Na minha vida aconteceu muita coisa. Muitas e muitas coisas. Quando eu decidi olhar e falar assim: não, eu quero andar de fato com quem realmente pode me levar ao crescimento, tanto espiritual quanto no trabalho. Quando nós decidimos andar com quem de fato tem determinação, garra, coragem, não tem medo, você não vai ter dificuldade de encarar nada na sua vida. Agora, se você andar com uma pessoa que só reclama, que só anda desanimada, só anda para baixo, só anda isso e aquilo, você vai se tornar igualzinho essa pessoa. A escolha é simplesmente nossa. É nós que decidimos, é nós que escolhemos, é nós que vamos dar o rumo para a nossa vida. Deus mostra, Deus nos dá o caminho, mas quem vai decidir para onde nós vamos somos nós. Não adianta depois vir colocar na conta de Deus: ó Deus, por que aconteceu isso? Ó Deus, por que aconteceu aquilo? Querido, a escolha foi sua, a escolha foi minha.
Se você hoje rever algumas coisas na sua vida e falar, peraí, eu preciso cortar algumas arestas, que fala isso, né? Cortar algumas arestas, para que daqui 5 anos eu possa estar diferente do que eu estou hoje. Eu tenho certeza que, quando você chegar daqui 5 anos, você vai olhar para trás e falar, poxa vida, o quanto que eu cresci. Ou talvez você pode olhar hoje e falar assim, ó, nesses últimos 5 anos, mudou muita coisa na minha vida. Aconteceu muita coisa, mas aconteceu muita coisa que me fez crescer, me fez alcançar alguns objetivos, alguns alvos que eu pretendia. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios 13, 11. Diz assim: quando eu era criança, eu falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, eu parei de agir como criança. Deus é extraordinário. Quanto mais eu leio, quanto mais eu me apaixono por Ele. Por quê, pastor? Porque Deus já sabia tudo aquilo que nós iríamos usar nos dias de hoje. E aí Ele diz, viu? Quando você era criança, você falava como criança, você pensava como criança, ei, mas agora você é adulto. Está na hora de sair do leitinho, está na hora de sair da dependência de pessoas e começar a agir como tal, como adulto, chamar a responsabilidade, isso é maturidade. Tem muita gente que cresceu, mas só que a mentalidade ainda é de uma criança, é uma mentalidade ainda birrenta, é uma mentalidade ainda que não conseguiu largar a meninice. E Deus quer que sempre nós venhamos a crescer. Deus quer que nós sempre venhamos a andar com Ele, para que venhamos nos tornar pessoas cada vez mais maduras, fortes, constantes na obra dele. Não adianta atingir uma idade, mas a mentalidade ainda continua de uma criança. E qual que é a mentalidade de uma criança? Entenda aqui, eu não estou comparando quando a Bíblia diz que nós temos que nos tornar como uma criança. Eu estou dizendo no aspecto físico, criança. Uma criança, ela leva a vida como? Tudo uma festa. Está tudo certo. Não tem responsabilidade nenhuma. Ela não tem responsabilidade para cozinhar, ela não tem responsabilidade para lavar louça, ela não tem responsabilidade para pagar as contas, ela não tem responsabilidade. Então ela vai comer a hora que você quiser, certo? Ela vai usar a internet se você pagar, ela vai ter a roupa se você comprar, ela vai ter tudo na mão dela. Assim é a criança. Ela leva a vida como uma festa, mesmo com dificuldades que muitas vezes a família pode passar, mas para a criança tudo certo. Tem muitas pessoas hoje, adultas, que agem como uma criança, agem ainda como tal. Não cresceu, não despertou, não começou a enxergar a vida do ponto de vista que tem que ser enxergado. A fase de criança, a fase de menino já foi, já passou. Agora chegou a hora da maturidade. Tem pessoas que com 17, 18 anos é mais maduro que pessoas com 30, 35 anos, 40 anos, 50 anos. Por quê? Porque amadureceu, entendeu e compreendeu como que era a vida. Nós vamos decidir, nós vamos escolher aquilo que nós queremos para nós. Mantendo uma prática consistente com perseverança, os passos que dão em direção aos nossos objetivos se tornam disciplinas espirituais e emocionais. Pequenas mudanças trazem grandes resultados. O primeiro dia que exercitamos os nossos músculos muitas vezes irá trazer no dia seguinte a dor. Mas se continuamos, até que eventualmente a mudança acontece. Na verdade, chegamos a um ponto em que não gostaria de viver de outra maneira, mas com todo novo hábito, no momento em que desistimos, voltamos para onde nós estamos.
É isso que acontece com muitas pessoas. Todo começo, ele consiste na prática da perseverança, em darmos os passos aos nossos objetivos, mas isso vai nos tornar a ter uma disciplina espiritual e emocional. Por quê, pastor? Porque muitas vezes a tua emoção não vai querer deixar que você vá para o espiritual, porque vai confrontar, vai doer. É como você fazer um exercício físico. Você faz hoje, você não está habituado, amanhã você não quer levantar. A gente veio fazer a escada aqui, Jesus amado, no outro dia está parecendo que está tudo morto. Precisa terminar, viu, irmão? Não acabou ainda não, precisa ajeitar aqui. Precisa acabar de fazer os ajustes. Por quê? Não está acostumado. É a mesma coisa a nossa vida com Deus, a nossa maturidade. Nós vamos querer orar, mas quando nós vamos orar, muitas vezes as nossas emoções, o nosso ser humano vai falar assim, viu? Você com o celular na mão é bem melhor. Você vai se distrair. Viu? Você assistir uma televisão, mesmo que você fique com o controle lá passando, meia hora, um monte de canal. Você passa lá os 200 canais que você tem na sua televisão e não para assistir nada. Né? Aí você para assim, poxa vida, estou aqui. Passando. Sem objetivo nenhum, mas tá bom, por quê? Está na zona de conforto. E a zona de conforto é o maior perigo para o cristão. Então mantenha uma prática consistente, persevere. As coisas não vão mudar de hoje para amanhã, as coisas mudam com perseverança, com atitude, buscando aquilo que você estabeleceu no seu coração em oração, em clamor, em busca ao Senhor. Então tenha essa prática. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 9, e vai resumir aqui, isso que eu falei vai resumir neste versículo aqui. Filipenses 4, 9. Diz assim: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá paz estará com vocês. Viu como a didática é simples? Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. Ou seja, ele está dizendo, não é só com aquilo que eu falei, mas é com aquilo que eu fiz. Se vocês olharem para mim, vocês vão ver que é possível. É possível. Então nós precisamos sair da zona de conforto, da fala, e ir para o campo da execução, da prática. Execução aqui é prática, tá, irmãos? Não vai entender falar execução. Né? Hoje tem que tomar cuidado com aquilo que fala. Tem que ir para a prática, tirar da escrita e falar, não, agora eu vou pôr em prática e vai acontecer, porque eu acredito que vai acontecer em nome de Jesus. Dar a volta por cima é uma viagem que requer escolhas consistentes e persistentes, mas se torna mais fácil à medida quando vamos exercendo a nossa vontade própria e continuamos até a vitória. Quando aprendi a andar de bicicleta pela primeira vez, você lembra aí? Quando você aprendeu a andar de bicicleta? Pastor Luiz, você anda de bicicleta? Lembra, pastor Luiz, quando você começou a andar de bicicleta? Esses dias aí, né? Lembra, Marcelo? Quando começou a andar todo com medo, caiu, ralou, foi o dedão ralado, já também. Mas depois que pegou a prática, queria empinar, queria dar RL, agora eu voltei na mão também. Queria fazer da bicicleta um espetáculo, né? Um malabarismo. Não é assim? As primeiras vezes não foi fácil, mas depois, com as quedas que foram tão dolorosas, nos trouxe o quê? O amadurecimento. E nós começamos a dominar. É assim a nossa vida. Nós queremos dar a volta por cima. E vamos dar a volta por cima. Amadurecendo. Colocando em prática. No meio do percurso, pode ser como nós, lá quando aprendemos a andar de bicicleta.
erramos, caímos, às vezes vai doer, às vezes nós vamos respirar fundo e vai falar, nossa, por que eu fiz desse jeito? Eu tinha certeza que se eu fizesse de outro jeito ia dar certo, mas eu tentei e fiz desse jeito, deu errado, e agora? E agora, irmão? Pede perdão, levanta a cabeça e continua. Ou quando você levou o primeiro tom de bicicleta, você desistiu de querer andar ela? Não, você insistiu. Até que você fez aquele trem ficar de pé e andar. Não é assim? Nossa, eu lembrei de uma coisa que agora não posso falar. Ai, Jesus amado, irmão. Esses irmãos matam aí qualquer dia. Mas vamos abrir aqui a Bíblia. Estou terminando já para a gente orar. Lá em Mateus 7:24. Ai, Jesus, se eu falar, acabou o culto, irmão. Então vamos terminar. Ai, Jesus. Mateus 7:24. Diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com ele, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Ao aplicarmos os princípios que aprendemos nos ensinamentos anteriores através da prática persistente, ficaremos espantados com a clareza com que podemos ver para onde Deus irá nos conduzir. Tudo está condicionado a nós ouvirmos os ensinamentos do Senhor, ser sábio e construir a nossa casa, a nossa vida na rocha que se chama Jesus Cristo, pois Ele nos conduz ao caminho da vitória. Então seja maduro, querido. O amadurecimento só nos traz benefício, só nos torna fortes para enfrentarmos qualquer batalha, qualquer dificuldade, qualquer coisa que vem tentar nos esmorecer, que vem tentar nos derrubar, que vem tentar destruir a nossa vida. Mas saiba de uma coisa: Deus está com você. Deus está contigo. As tuas batalhas serão vencidas da forma que vocês estão encarando elas. Talvez eu olhe para a tua batalha e ache que a tua batalha é tão pequena. E talvez você olhe para a minha batalha e ache que a minha batalha é tão pequena. Então nós não podemos julgar a batalha de um maior ou menor, porque cada um sabe aonde dói, cada um sabe o que tem passado. Então ponha diante de Deus, acredite, confie, tenha maturidade para saber que Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle da tua família, Deus está no controle de tudo. Confia nele. E as demais coisas Ele fará. É simples. Basta tirar do campo, da zona de conforto e trazer para a realidade. Eu quero encerrar aqui com duas reflexões que diz assim: o que você quer na sua vida, nas suas finanças, relacionamento, na sua saúde, por aí vai. Defina isso com clareza. Tenha a visão e a escreva. Olha o que diz em Abacuque, capítulo 2. Pode pôr, versículo 2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Vou repetir aqui, deixa aí o versículo. O que você quer na sua vida, nas suas finanças, no seu relacionamento, na sua saúde, defina com clareza, tenha visão e escreva, como Deus disse para Abacuque, deixe claro isso na tua vida. Se você esquece facilmente, escreve, anota no seu celular, faz o celular te lembrar. Você tem dificuldade em orar e estudar a Bíblia, coloca lá o celular para despertar, deixa isso claro para que sua mente entenda, para que isso se torne um hábito na sua vida, deixe isso com clareza. Se você quer melhorar as tuas finanças, o teu relacionamento, a tua saúde, enfim, tantas coisas na tua vida, que entra ano e sai ano, continua tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque não ficou claro. E tudo começa aqui, querido. Tudo começa na nossa mente, quando nós deixamos muito claro na nossa mente e cremos que Deus é poderoso para realizar na nossa vida. Você pode ter certeza que você é capaz de alcançar os seus objetivos. Os obstáculos vão surgir, os vendavais vão surgir, as dúvidas virão,
mas não vai tirar você do objetivo, que é conquistar aquilo que Deus colocou diante de você. Mas para isso precisa estar muito claro, primeiro para você, porque Deus quer te ajudar, Deus quer me ajudar. Mas você quer? Você está disposto? Segundo, quais são as medidas que você precisa tomar para fazer essas mudanças? Que competências, hábitos, educação, declarações são necessários para que isso aconteça? O que você poderia fazer todos os dias para te ajudar a alcançar o seu objetivo? Vou repetir segundo aqui e encerro. Quais são as medidas que você precisa tomar para fazer essas mudanças, ao qual você está pensando agora aí, que está vindo na sua mente? Que competências, hábitos, educação, declarações são necessários para que isso possa ser mudado? E o que você poderia fazer todos os dias para te ajudar a alcançar esse objetivo? Isso tem que estar claro na tua vida. Isso tem que estar claro na minha vida. Não adianta eu falar, eu preciso fazer isso, mas se não tiver claro como eu vou fazer para alcançar, eu não vou alcançar, porque vai ficar só nas palavras. Mas quando eu traço um objetivo de vida, e isso está muito claro aqui, você pode ter certeza que você vai conseguir chegar lá. Só depende exclusivamente de você, porque Deus, Ele quer te abençoar, Deus, Ele quer fazer na tua vida, Deus, Ele quer realizar na tua vida. Deus é maravilhoso, mas nós muitas vezes nós não queremos receber aquilo que Deus quer dar. E a Bíblia diz no livro de Hebreus que Ele ama nos abençoar, Ele ama nos presentear, Ele ama fazer algo por nós. Mas você tem permitido, nós temos permitido que Ele possa fazer algo por nós? Ou nós temos aceitado simplesmente? É assim mesmo, desse jeito mesmo, é tudo certo, tudo resolvido. Não, nós podemos fazer a mais. Você pode orar um pouquinho mais, você pode ler um pouquinho mais a Bíblia, você pode fazer algo mais lá no teu serviço, você pode fazer um pouquinho mais lá na sua casa, você pode fazer um pouquinho mais pelo seu próximo. Nós podemos fazer. Isso é maturidade. Então tire do papel e traga para a realidade da tua vida. E você vai ver que quão grandes coisas o Senhor vai fazer e realizar através de você. Está disposto para isso? Tem que ter disposição. Tem que acreditar para valer. Não pode ter medo, porque o medo escraviza. Mas o Senhor nos dá um espírito de ousadia para que nós possamos superar todo e qualquer medo da nossa vida. Não traga sua mente. Se você olha para mim hoje e fala assim, nossa, eu preciso mudar algumas questões da minha vida, eu não sou maduro o suficiente para encarar algumas situações. Quem vai te ajudar a resolver essa questão, esse problema, é o Senhor. E Ele vai te ajudar. Você orando, você colocando diante dele. Você dizendo para Ele, falando, Senhor, eu tenho dificuldade. É aqui, Senhor, minha dificuldade. Eu não consigo avançar, Senhor. Eu não consigo sair do lugar. Eu quero dar a volta por cima, Senhor. Mas muitas vezes me falta maturidade para isso. Me falta a vontade. Me falta a força, Senhor. Me ajuda. Eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. Agora é com você.